Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Mais uma videoaula? Não é bem isso. Essa não é uma videoaula qualquer. Essa é a nossa aula de número 50. Uma videoaula comemorativa. Estamos a 50 videoaulas juntos. Desde aquela nossa primeira videoaula, muita coisa aconteceu. Quando a primeira videoaula foi postada, nós não sabíamos ao certo o que queríamos fazer com esse canal. Naquela época eu quis fazer um canal que ensinasse língua portuguesa para os concursandos. Mas de lá para cá a coisa mudou um pouco de figura. Hoje em dia, embora nosso canal seja voltado para os concursandos, ele privilegia um tipo especial de concursando, os vestibulandos. Mas os outros concursandos continuarão tendo nosso apoio. É aquela coisa, como eu já disse, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Depois de postado o primeiro vídeo, foi muito intenso o nosso trabalho. Em outubro daquele ano de 2015, pensando nos vestibulandos do Enem, postamos 6 videoaulas para auxiliar na prova de redação. A prova do Enem estava chegando e eu lembrei a todos que não adiantaria assistir nossas videoaulas aquele que ainda não houvesse estudado. E eu espero que todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas tenham tirado um bom proveito. E no final de novembro daquele mesmo ano de 2015, a Fundação Lehman aprovou o nosso canal. Cuidamos para que a cada semana uma nova videoaula fosse postada. Embora é verdade que, por exemplo, no caso dessa nossa videoaula, ela demorou mais de uma semana para ser postada. Foi o que eu falei, iria demorar um pouco mais mesmo, afinal de contas ela teria que ser melhor elaborada. E como não posso deixar de lembrar, nós já temos uma fanpage funcionando no Facebook. No meio disso tudo, houve imprevistos, é verdade, que impediram que em certas semanas as nossas videoaulas fossem postadas com pontualidade. Sim, nem tudo acontece de acordo com o previsto. Houve problemas técnicos. Em todas essas ocasiões, inclusive, eu pedi desculpas para vocês, não é verdade? Mas em nenhum momento eu deixei de estar comprometido com todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Como também eu peço para que vocês estejam comprometidos com o concurso que vocês estão fazendo. Esse é o segredo do sucesso, o comprometimento. O comprometimento é aquilo que falta para todos aqueles que encontram o fracasso no meio do caminho. Inclusive para os nossos políticos, não é verdade? Os políticos não estão comprometidos com o povo. Principalmente, não estão comprometidos com aqueles que os elegeram. Por isso eu peço que vocês ajam com o comprometimento para com o concurso que vocês estão fazendo. Agora quero agradecer a todos vocês que estão assistindo nossas aulas do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Agradeço principalmente àqueles que estão compartilhando o nosso canal com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E essa aula comemorativa vem a calhar. Semana passada encerraram-se as inscrições para o Enem. Para vocês que se inscreveram para o Enem de 2016, aproveitem essa videoaula, porque ela vai dar uma série de dicas para vocês. Dicas na área de linguagem, mais especificamente, língua portuguesa. Estamos apostando que vocês consigam uma vaga nas universidades do SISU. E é claro que as nossas dicas também valem para os outros concursos. E vale também para as provas do Enem dos anos seguintes. No que depender do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa, todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas terão um bom diferencial no concurso. Isso pelo menos na parte de português e interpretação de textos. Pessoal, essas 50 videoaulas que nós já demos estão divididas em playlists. Isso de acordo com o tópico abordado. As nossas playlists são de ortografia, morfologia, sintaxe, redação, figuras de linguagem, literatura e linguística textual. E nós criamos essas playlists para facilitar o estudo de todos vocês. Vou lembrar ainda que as playlists de ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação compõem, vamos dizer assim, um bloco maior, o bloco da gramática. Sendo que no caso das provas do Enem, a gramática é abordada de uma maneira bem peculiar. Ela é sempre atrelada ao texto.
E eu estou falando do Enem porque, como todos nós sabemos, o Enem é um dos principais vestibulares do país. Mas se você vai fazer um outro vestibular ou um outro concurso, não se sinta rejeitado. De qualquer maneira, nossas videoaulas vão ajudar bastante você. Mas falando sobre o Enem, quero reiterar o que eu já disse. A gramática é sempre vinculada ao texto. Nós ensinamos o que é um pronome, o que é um substantivo, o que é uma conjunção, etc. Mas no caso da prova do Enem, não basta você saber tudo isso. É preciso que você saiba qual é o efeito que tudo isso tem dentro da frase. Não só da frase, como também dentro do texto como um todo. Para entendermos melhor isso, segue um quadro com uma questão que caiu no Enem de 2001. Enem de 2001. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Poema de Carlos Drummond de Andrade. Após a leitura desse poema, veio o enunciado da questão. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística. A reiteração de determinadas construções, expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Esta conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de A, oposição, B, comparação, C, conclusão, D, alternância, E, finalidade. Agora, antes de dar o gabarito dessa questão, eu sugiro que vocês deem uma pausa para pensar. Qual é o gabarito? Pausa. O gabarito é letra A. Vejamos de novo o poema. A conjunção usada é o E, mas como eu já havia dito, não basta sabermos a gramática para respondermos uma questão do Enem. A conjunção estabelece o sentido de oposição entre o tamanho do mundo e o tamanho da janela, entre o tamanho do mar e o tamanho da cama, e por fim, entre o tamanho do amor e o tamanho do beijo. Bem, então repito o que já disse. Na prova do Enem, não basta você saber classificar as palavras. Mas não basta, só que é fundamental que você saiba. Para nós fazermos essa questão que acabamos de ver, nós precisamos saber onde está a conjunção. Mas precisamos também saber qual é o efeito de sentido que essa conjunção provoca. Bem, agora que já entendemos como a gramática é cobrada na prova do Enem, vamos analisar algumas questões de outros concursos. Segue um quadro. Ministério Público do Estado do Amazonas, ano de 2013. Fazendo-se as alterações necessárias, o texto grifado está corretamente substituído por um pronome em A. Sei tratar tipos como senhor. Sei tratá-lo. B. Erguendo os braços desalentado. Erguendo-lhes desalentado. C. Que tem de conhecer as leis do país. Que tem de conhecê-lo. D. Não parecia ser um importante industrial. Não parecia ser-lhe. E. Incomodaram o general. Incomodaram-no. Muito bem. Antes de dar o gabarito, eu sugiro que vocês deem uma pausa. O gabarito é letra E. Agora vamos analisar as outras opções. A opção A está incorreta, afinal de contas o verbo tratar, no caso do sentido da frase, ou seja, o sentido de proceder, é transitivo direto, sendo que o trecho grifado é o objeto direto, que tem como núcleo o substantivo tipos. Por se tratar de um termo no plural, o correto seria sei tratá-los, e não como está escrito nessa opção. A opção B está incorreta, pois o verbo erguer é transitivo direto. Quem ergue, ergue alguma coisa. Logo exigiria o pronome os, que se transformaria em los. A forma dessa opção seria para objeto indireto. A opção C está absurdamente incorreta. Afinal de contas, o núcleo do objeto direto é leis, substantivo feminino plural, enquanto que o pronome dessa opção é masculino singular.
A opção D também é incorreta. Afinal de contas, o pronome lhes desempenha a função de objeto indireto e não predicativo, como é o caso dessa opção. E o gabarito, de fato, é a opção E, pois, de fato, o termo em destaque é objeto direto, ou seja, pede o pronome pessoal oblíquo no, uma vez que a forma verbal termina em M. Questão da Unirio. Na mocidade muitas coisas lhe haviam acontecido, temos oração A sem sujeito, B com sujeito simples e claro, C com sujeito oculto, D com sujeito composto, E com sujeito indeterminado. Antes que eu dê o gabarito, deem a pausa. O gabarito é letra B. Afinal de contas, o sujeito da locução verbal haviam acontecido é muitas coisas, ou seja, o sujeito existe, o que elimina a letra A, e aparece escrito, o que elimina as letras C e E. E só tem um núcleo, que é coisas, o que elimina a letra D. Sobrando a letra B, sujeito simples por ter um único núcleo, claro, por aparecer escrito. Sesgan Rio 2012. O conjunto de palavras paroxítonas que deve receber acentuação é o seguinte: A, amável, dócil, fóssil. B, ideia, herói, jiboia. C, ônix, xerox, também. D, levedo, outrem, sinônimo. E, acrobata, alia, recém. Mais uma vez, peço para dar uma pausa antes do gabarito. O gabarito é letra A. Afinal de contas, paroxítona terminada em L deve ter acento. A letra B é facilmente eliminável, pois herói é a única palavra que deve receber acento e não é paroxítona e sim oxítona. Um comentário importante é que as duas outras palavras seriam acentuadas no antigo acordo ortográfico, mas no atual não são. A letra C tem todas as palavras acentuadas, mas está incorreta, pois o enunciado pede conjunto de palavras paroxítonas, ou seja, a terceira palavra está fora. A letra D só tem uma palavra que leva acento, no caso a última. Mesmo essa é proparoxítona. Eliminamos essa opção, portanto. A letra E, então, além de só ter as duas últimas palavras acentuadas, mesmo a última delas é oxítona, opção eliminada. Bem, nós tivemos um total de 9 aulas voltadas para o assunto de coesão textual. A coesão textual, como já dissemos nessas outras videoaulas, é o conjunto de mecanismos usados para se ligar as partes de um texto entre si e com o sentido do texto como um todo. Podemos dizer, a coesão textual é a articulação entre as partes do texto e com o texto como um todo. Nós estudamos nas videoaulas de coesão textual exatamente esses mecanismos, um por um. Nós aprendemos, inclusive, que o simples fato de nós mantermos o tempo verbal já promove uma certa coesão, a chamada sequenciação parafrástica. Mas, afinal de contas, por que será que nós demos tantas aulas de coesão textual num canal que é voltado para concursandos, em especial vestibulandos? Bem, não podemos esquecer que todos vocês vestibulandos do Enem ou de qualquer outro vestibular farão a prova de redação. E a coesão é um dos parâmetros que são avaliados na prova de redação que você vai fazer. No caso da prova do Enem, ela é avaliada na 4ª competência das provas de redação. Compreende assim 200 pontos do total da prova de redação. O candidato que não apresentar um repertório diversificado de recursos de coesão textual pode perder de 20 a 120 pontos. Outros vestibulares, como a FUVEST, avaliam a coesão textual na 2ª competência, que é ligada à estrutura de texto. Por isso é importante que vocês se familiarizem com a coesão textual. Na aula introdutória sobre coesão textual, inclusive, nós deixamos bem claro uma coisa, que nem sempre a coesão textual
é necessária para que se entenda o sentido de um texto. Mas no caso de uma prova de redação, vocês podem esquecer isso. Numa prova de redação, você precisa usar a coesão textual, sim. E no caso da parte de interpretação de texto, o fato de você entender de coesão textual facilita a interpretação do texto. E principalmente, também facilita que vocês entendam exatamente o que o enunciado da questão pede. Vamos discutir como exemplo disso uma questão que caiu na prova do Enem de 2015. Segue um quadro. Enem de 2015. A questão foi introduzida com um trecho de Manuel Bandeira que nós vamos transcrever agora. E é claro, quem quiser pode pausar. Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara um inverno com a senhora. Mais tarde vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum tempo Antônio Nobre. Ao cair das folhas, um de seus mais belos sonetos, talvez o meu predileto, está datado de Clavadel, outubro 1895. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. No relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência dos eventos narrados, destaca-se a letra A, construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. B, presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos. C, alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. D, inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. E, alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor. Mais uma vez, peço para pausar antes de eu dar o gabarito. O gabarito dessa questão é a letra C. Reparem como as letras A, D, E são facilmente elimináveis. Afinal de contas, não são recursos usados para organizar a sequência dos fatos. É natural que o candidato fique na dúvida entre as letras B e C. Mas a letra B também é eliminável. Afinal de contas, os advérbios de lugar usados não indicam uma progressão de fatos, como diz a opção. Essas formas referenciais, na verdade, fazem referências a lugares, como nós podemos notar, e não a uma progressão de fatos. Sobra assim a letra C. De fato, é isso mesmo que acontece. O texto usa verbos nos tempos pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito, ou seja, tempos de narrativa, o que mantém a atitude comunicativa, indicando-se assim a sequência dos fatos narrados. Por aí nós podemos ver, para vocês vestibulandos e também outros concursandos, entender de coesão textual é muito importante, não só para a prova de redação, como também para a parte de interpretação de texto. E foi muito bom estar com vocês nessa nossa videoaula comemorativa, a nossa videoaula de número 50. E foi uma aula muito importante para entendermos qual é o sentido de tudo isso que nós estamos aprendendo nesse canal. Sim, todos vocês concursandos e principalmente os vestibulandos. Discutimos várias questões de concursos vestibulares, aplicando os conceitos que nós já estudamos. Agora quero acrescentar que muitos dos vestibulares, inclusive o Enem, eles fazem a prova no sentido de reduzir o preconceito linguístico. Vocês sabem o que é isso? Pois será esse o assunto da nossa próxima aula. O preconceito linguístico. Vamos lembrar que o que é cobrado nas provas de concurso é a norma padrão da nossa língua. Mas a linguagem não vai ser assim o tempo todo. Vai depender de uma série de fatores. Isso vai ser abordado mais profundamente na nossa próxima aula. Vou dar ainda um aviso. Nós postamos 4 videoaulas na playlist de literatura. E nós decidimos parar por aí essas videoaulas de literatura,
Trata-se de um assunto que nós ainda não dominamos perfeitamente. Mas como que nós sabemos que os vestibulandos vão precisar estudar literatura para o vestibular, vamos fazer outras coisas. Vamos indicar alguns outros canais que deem aula de literatura, como vocês podem ver até nos canais em destaque. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de concurso. E eu quero desejar boa sorte para todos vocês. Muito obrigado e aguardem a próxima aula.